Capítulo 3, Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois de ter gerado a Matusalém, e serviu ao Senhor, e desprezava os maus caminhos dos homens. E a alma de Enoque foi envolvida na instrução do Senhor, no conhecimento e na compreensão, e ele sabiamente se afastou entre os filhos dos homens, e escondia-se deles por muitos dias. E foi ao final de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Senhor e orando diante dele em sua casa, que um anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Eis-me aqui. E ele disse: Levanta-te, sai da tua casa e do lugar onde tu estás escondido e aparece para os filhos dos homens, para que possas ensinar-lhes o caminho em que eles devem andar e as obras que devem realizar para entrarem nos caminhos de Deus. E Enoque levantou-se de acordo com a palavra do Senhor, e saiu de sua casa, deixando seu lugar e a câmara em que ele estava escondido, foi ter com os filhos dos homens e ensinou-lhes os caminhos do Senhor, e na época reuniu os filhos dos homens e instruiu-os com a instrução do Senhor. E ele ordenou que fosse proclamado em todos os lugares onde os filhos dos homens habitavam, dizendo: Onde está o homem que deseja conhecer os caminhos do Senhor e as boas obras? Venha Enoque. E todos os filhos dos homens que desejavam isso, juntaram-se a Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens de acordo com a palavra do Senhor, e eles vieram e curvaram-se para ele e ouviram a sua palavra. E o Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou a todos os seus a sabedoria de Deus e seus caminhos, e os filhos dos homens serviram ao Senhor todos os dias de Enoque, e eles vieram para ouvir a sua sabedoria. E todos os reis dos filhos dos homens, tanto primeiros como últimos, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enoque, quando ouviram falar de sua sabedoria, e inclinaram-se a ele, e eles também pediram a Enoque que reinasse sobre eles, e ele consentiu. E reuniram ao todo 130 reis e príncipes, e eles fizeram Enoque rei sobre eles e eles estavam todos sob seu poder e comando. E Enoque ensinou-lhes a sabedoria, o conhecimento, e os caminhos do Senhor, e ele fez a paz entre eles, e a paz estava sobre toda a terra durante a vida de Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e ele fez justiça e justiça com todo o seu povo, e ele levou-os para os caminhos do Senhor. E estas são as gerações de Enoque: Matusalém, Eliseu e Elimeleque, 3 filhos, e suas irmãs eram Milca e Naama. E Matusalém viveu 87 anos e ele gerou a Lameque. E foi no ano 56º da vida de Lameque quando Adão morreu, 930 anos de idade tinha ele em sua morte, e seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém, seu filho, o sepultaram com grande pompa, como no enterro de reis, na caverna que Deus lhe tinha dito. E naquele lugar todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e choraram por conta de Adão, tornando-se portanto um costume entre os filhos dos homens, até este dia. Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, ele e seus filhos, como o Senhor Deus tinha falado. E foi no ano da morte de Adão, que foi os 243º ano do reinado de Enoque, em que o tempo Enoque resolveu separar-se dos filhos dos homens e guardou o segredo para si mesmo como a primeira vez, a fim de servir ao Senhor. E Enoque fez, mas não permanentemente deles, mas mantinha distância dos filhos dos homens por 3 dias, em seguida, ia e juntava-se a eles por 1 dia. E durante os 3 dias que ele estava em seu quarto, ele orava e adorava o Senhor seu Deus, e no dia em que ele ia e aparecia aos seus súditos, ele ensinava-lhes os caminhos do Senhor, e tudo o que lhe perguntavam sobre o Senhor, ele lhes respondia. E ele o fez desta maneira por muitos anos, e depois passou a isolar-se 6 dias, e aparecia ao seu povo 1 dia em cada 7, e depois uma vez em 1 mês, e depois uma vez em 1 ano, até que todos os reis, príncipes e filhos de homens procuraram por ele, e pediram novamente para ver o rosto de Enoque, e ouvir a sua palavra, mas eles não podiam, porque todos os filhos dos homens tinham medo de Enoque, e temiam aproximar-se dele por a Deus que estava sobre seu rosto, portanto, o homem não podia olhá-lo, temendo ser punido e morrer. E todos os reis e príncipes resolveram reunir os filhos dos homens, para se chegarem a Enoque, pensando poder falar com ele no momento em que ele se aproximasse entre eles, e eles assim fizeram. E chegou o dia em Enoque apareceu, e estando eles todos reunidos se chegaram a ele,
E Enoque falou-lhes as palavras do Senhor, e ele ensinou-lhes sabedoria e conhecimento, e inclinaram-se diante dele e disseram, que o rei viva! Que o rei viva! E, em algum tempo depois, quando os reis e os príncipes e os filhos dos homens estavam falando a Enoque, e Enoque estava ensinando os caminhos de Deus, eis que um anjo do Senhor, então, chamando Enoque do céu, quis trazê-lo para o céu para fazê-lo reinar lá sobre os filhos de Deus, como ele havia reinado sobre os filhos dos homens sobre a terra. Quando naquele tempo Enoque ouviu isso, ele foi e reuniu todos os habitantes da terra, e lhes ensinou sabedoria e conhecimento e deu-lhes instruções divinas, e ele disse-lhes, tenho sido chamado a subir ao céu, portanto, eu não sei o dia da minha ida. E por isso agora eu vou lhes ensinar sabedoria e conhecimento e vou dar-lhe instruções antes de eu vos deixar, em como agir sobre a terra em que vocês podem viver, e assim o fez. E ensinava-lhes sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instrução, e ele os reprovou, e ele colocou diante deles estatutos e julgamentos para fazer sobre a terra, e fez a paz entre eles, e ele ensinou-lhes a vida eterna, e habitou com eles algum tempo ensinando-lhes todas essas coisas. E naquele tempo os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles, e levantaram os seus olhos, e viram uma semelhança de um grande cavalo que descia do céu, e o cavalo andava no ar, e eles contaram a Enoque o que tinham visto, e Enoque disse-lhes, por minha conta se faz este cavalo descer sobre a terra, o tempo é chegado quando em que eu devo me ir de vocês e eu não devo mais ser visto por vocês. E nessa altura o cavalo desceu e estava diante de Enoque, e todos os filhos dos homens e Enoque o viram. E Enoque novamente ordenou que se proclamasse em voz alta, dizendo, onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Senhor, seu Deus, que venha o dia de hoje a Enoque, antes que ele seja retirado do nosso meio. E todos os filhos dos homens convocados vieram a Enoque naquele dia, e todos os reis da terra com seus príncipes e conselheiros permaneceram com ele aquele dia, e Enoque, então, ensinou os filhos dos homens sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas, e ele lhes ordenou para que servissem ao Senhor e andassem nos seus caminhos todos os dias de suas vidas, e ele continuou a fazer a paz entre eles. E foi depois disso que ele se levantou e montou o cavalo, e ele saiu e todos os filhos dos homens foram atrás dele, cerca de 800.000 homens, que iam com ele de viagem de um dia. E no segundo dia, ele lhes disse para voltarem para casa e para suas tendas, por que vocês me perseguem? Talvez possam vir até morrer? E alguns deles se retiraram dele, e aqueles que permaneceram, foram com ele numa jornada de 6 dias, e Enoque disse a eles todos os dias, para que retornassem às suas tendas, para que morressem, mas eles não estavam dispostos a voltar, e eles foram com ele. E, no 6º dia alguns dos homens permaneceram e agarraram-se a ele, e disseram-lhe, nós vamos contigo até o lugar aonde tu vais, como vive o Senhor, só a morte vai nos separar. E eles insistiram muito para ir com ele, e ele deixou de falar com eles, e eles foram atrás dele e não voltaram. E quando os reis voltaram eles fizeram um censo, a fim de saber o número de homens restantes que foi com Enoque. E foi ao 7º dia que Enoque subiu ao céu num redemoinho, com cavalos e carros de fogo. E no 8º dia, todos os reis que andavam com Enoque procuraram de volta o número de homens que estavam com Enoque, no lugar em que ele subiu ao céu. E todos aqueles reis foram para o local e encontraram a terra lá cheia de neve, e sobre a neve havia pedras grandes de neve, e disseram uns aos outros, vamos, quebremos as pedras grandes e vejamos talvez os homens que permaneceram com Enoque estejam mortos, e ele esteja agora sob as pedras de neve. E procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo, pois ele tinha subido aos céus. Gostou? Então se inscreva, curta e nos ajude a divulgar conhecimento.